Olá, tudo bem? Nono ano. Vamos continuar nossa aula sobre governo, a ditadura militar, o golpe de 64. Na página 157, nós vamos trabalhar os aspectos econômicos. Então, vamos ver aqui. Os governos militares do Brasil alinharam-se completamente aos Estados Unidos, né? Então, o governo militar se alinhou completamente aos Estados Unidos e criou facilidades para a entrada do capital estrangeiro. Como isso? Através de empréstimos externos, foram realizadas grandes obras públicas, como a construção da rodovia transamazônica, as usinas hidrelétricas de Tucuruí e de Itaipu e as usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, entre outros. O empréstimo de capital estrangeiro levou ao aumento da dívida externa, com um pagamento de juros altíssimos, nesse período. Enquanto o país conquistava a posição de 10ª economia mundial, a qualidade de vida de boa parte da população continuava em níveis baixíssimos. E parte desse quadro foi agravado pela alta dos preços do petróleo em 1973, desencadeando uma crise internacional, e trazendo sérios problemas para o Brasil, que importava aproximadamente 80% do petróleo e dos seus derivados que consumiu. Então, o Brasil, naquela época, já consumiu 80% do petróleo e seus derivados, E para contornar a situação, o que vai acontecer? Para contornar a situação, o governo Geisel, o governo de Ernesto Geisel, estimulou o desenvolvimento do Programa Nacional do Álcool, ou seja, o pró-álcool, para incentivar o desenvolvimento de álcool no Brasil, para contornar essa situação do alto do petróleo, e vai promover o programa pró-álcool, cujo objetivo era o quê? Promover a utilização de uma fonte de energia alternativa ao petróleo. Então, no governo Figueiredo, a inflação ultrapassava as casas de 250% ao ano. Greves e agitações políticas ocorriam em toda o governo Figueiredo. Durante a ditadura civil-militar, cresceu a influência da televisão, que se tornou o mais importante meio de comunicação. Nesse período, na ditadura, a televisão passa a ser o veículo mais importante no meio de comunicação, junto ao rádio, Até então, o rádio era o principal veículo de comunicação, e na década de 60 surge a televisão como um meio. E em 1969, foram realizadas as primeiras transmissões via satélites internacionais, Então, em 1969, houve a primeira transmissão via satélite internacional a nível mundial, E em 1972, as primeiras transmissões em cores. Antes, elas eram somente preto e branco, No início dos anos de 1980, havia mais de 120 emissoras no Brasil, dominadas por grupos concentrados no eixo Rio-São Paulo, Hoje, o Rio-São Paulo ainda concentra boa parte das maiores emissoras. Aqui na nossa região, nós temos retransmissoras, TVs que são ligadas a essas TVs. Hoje nós temos Record, Globo, TV SBT, são as três principais, São as principais emissoras, tendo outras secundárias, mas as principais. Mas naquela época, em 1980, tinha mais de 120 emissoras no Brasil. Hoje nós contamos algumas poucas emissoras. Enquanto isso, a imprensa foi submetida a forte censura. Houve a censura militar sobre a imprensa, sobre produtos que iam veicular, sobre propagandas, músicas, noticiários, reportagens que iriam ao ar, eram controladas pela censura. Antes de ir ao ar, a censura ela avaliava a obra e se liberava ou não. Então, até novelas teve novelas, músicas que foram censuradas pela censura militar, Nas redações de jornais, revistas, eram constantes presenças de funcionários do governo. Então, falei para vocês. Os censores para controlar o que seria publicado. Então, dentro desses periódicos, jornais e revistas, havia a presença de pessoas do governo, e eles eram chamados censores, que é aqueles que faziam uma avaliação do que poderia ser vinculado, que poderia ser noticiado ou não. Então, esses homens eram chamados de censores. Esses governos, esses
representantes do governo dentro das emissoras eram chamados de censores, né? Eles promoviam a censura, né? Periódicos paulistanos como o Jornal Tarde, né? O Jornal da Tarde e Estado de São Paulo chegaram a estampar receitas de bolo em poemas em suas primeiras páginas para substituir notícias proibidas. Era uma forma de protesto. Resistência à ditadura. Bem, toda ditadura, todo governo tem suas formas de resistência e oposição, e não foi diferente. A resistência à ditadura irradiou-se para diversos setores da sociedade brasileira, manifestando-se nos mais variados movimentos culturais, como no teatro, na literatura, no cinema e na música. Então, houve várias formas de resistência, alguns, né, no teatro, na literatura, no cinema e na música. As produções eram sempre alvos, essas produções eram sempre alvos da censura dos seus idealizadores, né? E seus idealizadores foram ameaçados, em alguns casos presos. Então, veja como foi. Protestos e a não aceitação da ordem ditatorial transformaram-se em temas de várias canções, né, peças teatrais e filmes de produção entre 1960 e 1980, e a despeito do governo militar, certo? Aqui na página 158 e 159 e na página 160 e 161, nós temos alguns trechos, resistência indígena negra em frente à ditadura. Aí vai falar sobre os indígenas, vai falar sobre os negros, né? A questão da resistência, fala aqui da união das nações indígenas, unir. No negro nós temos a valorização cultural. Aqui vale destaque, dentre os indígenas, o cacique Juruna, Mário Juruna, que se tornou deputado, né? Aqui nós temos a resistência negra. Na canção, também nós temos conexões, né? Então, aqui nessas páginas, aqui nós temos 159 e 158. Aqui na página 160 e 61, nós temos a canção com o Protesto do Brasil, tá? E tem algumas questões, tá? Então, o que vocês vão fazer depois? Eu vou passar um enunciado para vocês fazerem nessas 3 páginas. Página 162, a participação popular no fim da ditadura, né? A ditadura militar, ela foi um processo muito intenso na nossa cultura. Então, contou com participação popular, sim, muitos artistas, muitos intelectuais, muitas pessoas se colocaram. Claro que a maioria dessas pessoas tinha uma visão comunista, né? Influenciados pelo movimento. Então, isso vai fazer com que haja um processo de abertura, né? De reabertura democrática, que inicia no governo de Ernesto Geisel e termina no governo Figueiredo, com a eleição de Tancredo Neves e José Sarney, né, para a presidência da República, e o movimento Diretas Já, né? Então, o processo de abertura, iniciado no governo Geisel e completado pelo governo Figueiredo, ganhou grande impulso após as mortes do jornalista Vladimir Herzog, em outubro de 1975, e do operário Manuel Fiel Filho, em janeiro de 1979, todos ligados a movimentos, né, de movimentos sociais, contrário ao governo. Claro, ambos eram de cunho comunistas, né? Eles protestavam contra isso, e ambos torturados nas dependências do exército, do 2º Exército em São Paulo. A reação da sociedade diante desses casos obrigou o governo a rever práticas prática dos seus aparelhadores, ou seja, seus apoiadores, né, pessoas ligadas ao exército, que eram repressores, né, eram militares que faziam a repressão contra qualquer tipo de levante. Então, deu-se nesse processo abertura lenta e gradual, mas não ocorreu sem reação contrária de alguns setores da sociedade. Então, essa abertura lenta e gradual, ela não ocorreu sem a reação contrária de alguns setores da sociedade, tá? Civil e de militares. Bancas de jornais que vendiam publicações de oposição e entidades civis que defendiam o fim da ditadura, como Ordem dos Advogados do Brasil, foram alvos de atentados. Em 1978, eclodiu na região do ABC Paulista, em São Paulo, uma grande greve de metalúrgicos liderada por Luiz Inácio da Silva, hoje o Lula, tendo como reivindicações os melhores salários e abertura política. Apesar da repressão ao movimento, outras categorias profissionais se encorajaram também a se mobilizar pelos movimentos, né, aos movimentos, tá? Então, outras categorias
também pelos mesmos motivos, demonstrando um claro sinal de desgaste do governo militar, né? No final de 1983, os partidos de oposição iniciaram uma campanha pela eleição direta para presidente da República, e essa reivindicação mobilizou boa parte da sociedade, pedindo um movimento que se desencadeou em todo o país, onde artistas, liberais, vários políticos pediram as eleições diretas para presidente, que até então era indireta, né? Era indicado pelo colégio eleitoral. Então, em 1983, inicia esse movimento que ficou conhecido como Movimento Direta Já. Esse movimento mobilizou o país de norte a sul em manifestações que envolviam centenas e milhares de pessoas, né? O objetivo era pressionar o Congresso a aprovar uma emenda constitucional que restituía as eleições diretas para presidente, como hoje, né? Hoje nós votamos para governador, escolhemos o presidente, escolhemos os nossos representantes no executivo, legislativo, né? Então era assim, tá? A emenda, porém, foi derrotada por apenas 22 votos, em uma sessão que vários parlamentares deixaram de comparecer. O novo presidente foi mais uma vez eleito indiretamente, como eu falei para vocês, que foi 2 civis que concorreram à sucessão presidencial, Tancredo Neves, da Frente Liberal, que reunia todos os opositores como colaboradores da ditadura, e Paulo Maluf, Partido Democrático Social, PSD. Diante disso, a vitória coube a Tancredo Neves, que acabou não assumindo por algumas situações, né? Ele foi, nas vésperas da posse, o presidente eleito foi hospitalizado e faleceu em 21 de abril de 1985. E quem assumiu o seu governo em seu lugar foi o seu vice, José Sarney, e assim marcou-se o fim do regime militar e início de uma nova fase, que nós chamamos de Nova República, tá? Então aí vocês podem ver esses dados aí, tá bom? E boa aula para vocês, boa semana.